preocupação, queridos, para nós cristãos, em não seguirmos os padrões do mundo. Quando nós começamos a caminhar na vida, e nós passamos a vida toda lutando com as nossas armas. Como que a gente lutava? A gente guerreava, a gente brigava, a gente gritava, a gente usava armas, revólveres, facas, alguns aqui, tentavam ganhar a vida, né? E aí como é que você ganha a vida? O cara falava, trabalhando. Muitos lançavam mão de recursos, vários, para poder sobreviver. Muitas brigas, muitas batalhas eram travadas com armas humanas. E depois que nós aceitamos Jesus, depois que nós nascemos de novo, o Senhor começa a mudar o escopo das nossas armas. Ele começa a mostrar pelo nosso passado, dizendo, não adiantou nada. Você usou a arma e onde você chegou? Então agora eu estou te trazendo para o meu campo. Porque se nós, queridos, que somos cristãos, continuarmos lutando com as armas do inimigo, o que vai acontecer é que lá no campo do inimigo, ele é bom nas armas que ele usa. O inimigo, ele usa quais armas? Da mágoa, do ressentimento, do ódio, da violência, da pancada, da faca, do revólver. São as armas que ele usa. Da malandragem, da política, do conchavo, do acordo, do plano maligno. É assim que as pessoas agem. E o cristão, quando ele tenta lutar com essas armas, ele já entrou perdendo, porque nisso Satanás e seus missionários são bons. Pensa nos caras que é bom, são bons em mentir, em enganar, em fazer falcatrua. Então fazer esquema, irmãos, é da parte de lá. O próprio Senhor Jesus, quando disse, olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem juntam em celeiro, e o nosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor que elas. Ele está falando que Ele nos sustenta. E ele termina ele fala do lírios do campo e tal. Aí ele fala assim, porque assim os gentios agem. É dessa forma que os gentios agem, lutando com essas armas, se preocupando com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. E nós não somos assim, nós não somos os que vivem dessa forma. Apesar de usarmos tudo que o mundo tem, somos pessoas normais, trabalhamos, usamos roupa de pano, mas nós não vivemos por isso. Apesar de nós apoiarmos políticos e votarmos, nós não temos políticos como os nossos senhores. Quem é o nosso Senhor é Jesus. Apesar de nós termos um coração, não é o nosso coração que comanda a nossa vida. Quem comanda a nossa vida é a palavra de Deus. Você entende que nossos padrões são outros? E toda vez que você começa a pensar, para você ser feliz, eu preciso ser feliz a qualquer custo, então eu vou me envolver com essa, eu vou me envolver com esse, eu vou pegar isso daqui para mim. Toda vez que você lança a mão desses recursos, você está entrando no campo inimigo. E o resultado vai ser o mesmo que os seus pais tiveram, que seus avós tiveram, os seus pais e avós que não estavam na presença de Deus. Nós somos o povo do amor. Fala para o teu irmão assim, nós somos o povo do amor. Por quê? Por quê? Porque Deus, eu já vou matar, irmãos, já chutar o balde aqui, já vou dar spoiler da pregação inteira, já logo de cara. Irmão, a nossa arma é o amor. E não, mas esse não é o spoiler é o que eu vou falar agora. Fala assim, a minha arma é o amor. Então qual é a tendência? Já que eu sei que a minha arma é o amor, então que a gente fala, Senhor! O que é que a gente fala? Senhor! Dá-me essas armas para que eu possa usar. Então, a boa notícia e o spoiler da pregação inteira é que Ele já deu o amor.
Coloca a mão no seu coração. Fala assim: o amor de Deus já habita em mim. Porque Deus é amor. E Deus habita em mim. Eu sou agora o próprio amor. Ele habita em mim, o amor habita em mim. Então agora eu sou ágape. Eu sou amor. Eu sou o próprio amor. Porque agora o amor habita em mim. E eu sou a expressão do amor. Então você levantar as mãos para os céus e pedir amor, não é uma oração justa, pastor, o que você está falando? Irmão, não é uma oração justa, porque ele já deu o amor já está aí. Pastor, está aqui aonde que eu não estou vendo o meu amor? Como que o amor está aí se eu não estou vendo? Então, o que você não precisa é receber amor, o que você precisa é ter a revelação do amor que está em você. O que nós precisamos é que Ele revele, e aí sim a oração é justa. Então, fala para o teu irmão assim: a partir de hoje, você não vai ficar orando para Deus te dar amor, porque você está chovendo no molhado. Ele já te deu amor. Então, fala assim para o seu irmão: a partir de hoje, você vai orar assim: Senhor, revela o teu amor que está em mim. Pastor, tudo bem, o senhor falou isso daí, até respeito o senhor porque você é pastor. Mas isso daí, acho que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não acredito em mim, eu acredito na palavra de Deus. Que diz o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Segunda carta a Timóteo. Vamos todos ler. Está aí o texto? Não? Sim? Mais ou menos? Igreja, corações que louvam. Amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e já. Por quê? Não, irmão. É para ler mesmo, de verdade, forte. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quem tem esse espírito aqui? Fala assim: eu tenho espírito de amor. Eu tenho espírito de amor. Eu tenho espírito de amor. Irmão, você vai cansar de falar isso hoje. Quem sabe na repetição a gente tem a revelação. Pastor, ainda não me convenci. Tem mais algum texto? Tem. Vamos lá, próximo texto. Vamos ler todos juntos. Provérbios 5:5. 1, 2, cadê? É isso mesmo? Não. Não, é isso mesmo. Romanos 5:5. Não é provérbio, é Romanos 5:5. 1, 2, 3 e já. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Que tempo que está escrito aí? Qual o tempo, irmão? Qual o tempo verbal aqui? É um tempo que não existe na língua portuguesa. Aí ficou como coisa já feita, passado. Mas na língua original chama particípio presente, que é aquilo que foi dado, aquilo que está sendo dado e aquilo que continuará a ser dado sempre. Ele já foi derramado. Fala para o irmão assim: quem está tendo uma revelação nova a respeito do amor? Pastor, se eu tenho amor, então por que eu ajo errado? Então, porque Deus precisa revelar o amor. É porque você precisa começar a andar mais perto do Espírito Santo.
É porque nós precisamos estar mais ouvindo a voz de Deus, que já nos deu o amor já está conosco, nós somos o povo do amor. Pastor, e se eu não tiver esse amor? 1 João 4,8, fala para o teu irmão assim, se você não tiver esse amor, olha só, aponta lá para... 1, 2, 3 e já, todo mundo lendo. Aquele que não ama... Não... Fala para o teu irmão assim, se você não ama, sorry, você não conhece Deus. Irmão, a vida cristã é um desafio. Exatamente qual o grande desafio? Mostra-me tua face, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua A face de Deus é o amor. E quem não ama não conhece Deus. E quem não ama não sabe que é Deus, e quem não ama e está no meio do povo de Deus é um religioso. E não adianta sair não adianta ir no banheiro agora não. Que o grande desafio agora é você me amar depois de eu te envergonhar desse jeito. É Deus provando o cidadão. Perdão, irmão, vai lá no banheiro, vai lá. A gente espera. Perdeu a vontade, né? Perdeu a vontade, coitado. Travou tudo agora. Não vai sair nem um pingo de nada. Pastor, como... Pastor, eu prestei atenção e o senhor falou um negócio aí que eu achei esquisito. O senhor falou, tudo bem, o amor está em mim, até aí tá bom, tá na palavra. Mas o senhor falou um negócio diferente aí. O senhor falou que nós somos o amor. Alguém percebeu? Alguém percebeu que eu falei um negócio estranho? Nós somos o amor? Nós somos o ágape, então. 1 Coríntios 6,17. Aqui é bliba, meu irmão. Aqui não tem. Fala para o teu irmão assim, aqui é bliba. Fala para o teu irmão assim, aqui é bliba. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Fala para o teu irmão assim, se eu me unir ao Senhor, eu sou um espírito com Ele. Se Ele é amor, e eu estou unido com Ele, eu sou um com Ele. E se eu sou um com Ele, eu sou amor também. Aponta para o teu irmão e fala assim, você é o amor que o mundo está precisando. Fala assim, você é o amor que eu estou precisando. Fala para o teu irmão assim, eu sou o amor que você está precisando. Então aponta para o seu irmão de novo, assim, você que fica orando para Deus te dar amor, para de orar para que Deus te dê amor, porque Ele já te deu amor. Agora, fala para o teu irmão, agora pega esse amor que está aí e manifesta Ele na minha vida. Diga assim, eu já tenho o amor, eu sou o amor. Eu sou o ágape. Fazendo uma ressalva aqui. Só é tudo isso que nós repetimos aqueles que nasceram de novo.
Ah, pastor, beleza, mas eu não sou amor, não tenho amor, não sou amor, então você não nasceu de novo. Então agora eu vou te convidar para você nascer de novo. No final eu vou chamar você para orar e você vai repetir a palavra de aceitar Jesus. Na verdade você vai aceitar agora enquanto eu for pregando, mas aí no final você vai formalizar isso. Ou vamos fazer assim, melhor ainda? Vamos todo mundo aceitar Jesus aqui agora? Então, que você não aceitou, entra no meio do balaio aí, entra no meio junto, mistura aí, embaralha junto, fala assim, fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Deus está aqui, está fazendo renovação de votos para muitos que estão aqui. Senhor Jesus, eu te aceito em meu coração. Hoje eu me faço um com o teu Espírito. O Senhor que é amor está em mim. E agora eu sou nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Escreva meu nome no livro da vida. E de lá nunca mais saia. E eu te esperarei no dia do resgate, em que subirei com o Senhor e cearei juntamente com o Senhor, com o meu noivo, meu amado, em nome de Jesus. Pronto. Então vamos ser mais práticos. Fala assim, pastor, como que eu posso me apoderar desse amor? Primeiro lugar, anote aí, cresça na revelação de que você já tem o amor, ágape, dentro de você, e que você é o próprio amor. Está aí? Não? Não está? O tópico, eu coloquei esse tópico aí. Não? Cresça na revelação de que você já tem um amor ágape dentro de você. E que você é o próprio amor. A cada devocional, a cada palavra ouvida, a cada oração, a cada G12, ou a cada reunião de discipulado, a cada aula nas nossas escolas, esse deve ser o anseio de todo cristão. Senhor, revela-me o teu amor. Senhor, revela. Aí você fala assim, pastor, como que ele vai revelar o amor? Ele vai revelar o amor te colocando em situação em que amando você vai conseguir. Sendo ofendido, você vai ter que amar para conseguir manifestar o teu amor. Quem tem sido ofendido nos últimos tempos aqui? Quem tem ficado angustiado por coisas que os outros fizeram? Deixa a mão bem levantada. Quem anda angustiado por coisas que você está vendo que está sendo feita errada por outras pessoas? Então, fala assim, eu que estou com a mão levantada, estou tendo a oportunidade de Deus revelar o amor na minha vida. Em lugar nenhum, irmão, você vai ver na Bíblia ninguém pedindo amor. Isso é uma coisa que se estabeleceu na igreja de uma forma sorrateira. Aliás, tem coisas que a gente encara como coisa santa e não é santa. Por exemplo, Deus nos salvou, Deus nos libertou, tudo decisão dele. Tudo unilateral. Ele foi lá, nos salvou, nos resgatou, tirou a gente do lago do charco horrível, do lago de lama. Agora tem uma coisa que não adianta você pedir para Deus. Por exemplo, santifica-me. É um pedido errado. Porque santifica, não é Deus que santifica a gente, é a gente que se santifica a Ele. Tem coisas que se estabelecem. Irmãos, santificação, o que é?
ele já deu toda a coordenada para o Senhor. O que a gente pede agora? Eu vou te obedecer. Ou você obedece ou não. Isso é santificação. Mas como que eu faço? Você tem que agora tomar a decisão de parar de fazer coisa errada. Fala para o teu irmão assim, para de pecar. Que aí você vai se dar bem. Pastor, é fácil? Lógico que não. Dói. Toda cirurgia, irmãos, ela é dolorida, mas tem que tomar uma decisão. Essa é a nossa parte. Aliás, é muito pequena, mas é a nossa parte. Olha isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, ele diz o seguinte: e também faço essa oração, essa deve ser a nossa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento em toda percepção. É engraçado que, pastor, aqui o texto está dizendo que pode orar pedindo para o amor crescer. Vamos prestar atenção, não durma, irmão, pelo amor de Deus. Estou vendo gente dormindo. Eu sei que a feijoada foi legal, mas se você dormir nessa palavra, pelo amor de Deus, você está perdendo uma palavra. Não é porque eu estou pregando, é porque é palavra de Deus. Então não dorme, por favor. Você está vendo? Presta atenção nos seus irmãos do lado. Se tiver algum irmão, dá um tapão no meio da orelha dele assim. Pau! Vou começar a descer aqui e falar, irmã, por que você está dormindo? Irmão, dá a impressão que esse texto está desdizendo aquilo que eu estou pregando, sim ou não? Porque ele fala, eu faço oração que vosso amor aumente. Mas vamos continuar o texto? Vamos todos juntos? E também faço essa oração, que o vosso amor aumente. Como? Mais e mais. Como? Como que o meu amor aumenta? Não é que o amor aumenta. Você vê o tamanho dele. Através do quê? Do conhecimento e da percepção. Que eu possa perceber esse amor. Que eu possa perceber mais e mais esse amor. E cada vez que eu percebo mais e mais, os casados que estão aqui falam assim, eu amo o meu cônjuge. O que falta a você é perceber que você ama. Vai passando o tempo e a pancadaria da vida fica lá, o boleto começa a chegar, e a conta de luz e não sei o que lá, e vamos lá, e aí começa a ficar esquisito. As palavras começam a ficar... E a pessoa fala assim, pastor, nós não se ama mais. A gente veio aqui para avisar que nós está se separando. Aí eu olho assim e falo assim, é? E é? Então tá bom, vocês vão separar, beleza. Mas vamos fazer o seguinte. Eu quero que você conte agora para mim como que você conheceu ela e você vai falar a roupa que ela estava, você vai falar a roupa que ele estava, você vai falar o que ele falou, o que ela falou para você, quando vocês se conheceram, e agora depois você vai falar qual foi a primeira atitude de carinho, de amor que você teve um por outro. O amor estava lá, só que o amor foi esquecido, e a pessoa fala assim, e é incrível, quando o marido fala assim, você estava com um vestido azul. É impressionante, irmãos, é batata. Elas olham para o marido e falam assim, nossa, você lembra? Ele falou, lógico. Nós somos um restaurante, você pediu bife à parmegiana. Aí o cara fala assim, nossa, você lembra disso? Você lembra disso? Você estava com perfume de cheirinho de maçã verde. Pastora sorrindo aqui, ó. Bom, né, amor? Desculpa, estou trocando uma ideia aqui.
E aí, irmãos, o amor é revelado. O pedido que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é que Deus revele o amor. Irmão, nunca leia um texto isolado. Leia ele inteiro. E esse texto fala inteiramente que nós temos que ter revelado o amor. E olha só o que o texto diz. Vamos continuar. O texto continua. Filipenses 1, de 9 a 11. Vamos ler. 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda a percepção. Continua. 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Essa é a nossa vida. É ter a revelação para que nós tenhamos pleno e sejamos cheios do fruto da justiça, ao qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, cresça na revelação. Segundo lugar, enxergue-se a si mesmo como sendo alguém que já está cheio desse amor. Fala assim, eu estou cheio desse amor. Mesmo quando você não consegue achar que você está cheio de amor, você está cheio de amor. A não ser que você não seja novo nascido, a não ser que você seja um ímpio, a não ser que você seja uma pessoa que está caminhando para o inferno. Do contrário, se você é uma pessoa salva, se você é um cristão verdadeiro, você está cheio de amor. E Satanás, ele fez de tudo para que você não tenha essa revelação. Então, toda vez que vem pensamento contrário disso, eu pergunto, eu acredito nos meus pensamentos ou acredito na palavra de Deus? Se a palavra de Deus aqui está dizendo, eu tenho amor, então eu tenho amor. Fala para o teu irmão assim, na hora que você ouvir uma voz, falando que você não tem o amor, que você não ama o teu marido, não ama a tua esposa, não ama teus filhos, não ama a Deus, então essa palavra é mentira, porque você ama a tua esposa, ama teus filhos, ama teu marido, ama e ama a Deus. Então Deus, ele me enxerga como um portador desse amor. Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa. Duvidar de Deus é pecado, tá? Fala para o teu irmão assim, duvidar de Deus é pecado. Qual o pecado? Incredulidade. Aliás, irmãos, a incredulidade é o pecado mais grave que um ser humano pode cometer. Porque é o único pecado que faz com que nada mais funcione na vida dela. Se ela não acredita em Deus, acabou Deus na vida dela. Então, qualquer coisa que seja pecado, a pessoa não vai perceber como pecado, porque ela não acredita em Deus. E se ela não acredita em Deus, ela não acredita no padrão de Deus. E ela não tem temor a Deus. A incredulidade é a raiz, irmãos, de todo desvio, de todo enfraquecimento espiritual. Começa não crendo nele. Porque nós somos pessoas que atentam para as coisas espirituais. 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Eu comecei essa palavra contando a história do irmão endividado. Esse irmão tinha um ódio muito grave pelo pai dele, porque o pai dele era mulherengo, e o pai dele saía com tudo quanto é mulher. E finalmente esse pai acaba se apaixonando por uma mulher. E ele vai e abandona a mãe desse irmão. E se casou com essa mulher, ou se casou, não sei se casou, se foi morar junto. Quando eu conheci esse irmão, o pai dele ainda era vivo, eu cheguei a visitar o pai. E esse irmão,
ele tinha uma dívida, irmãos, impagável. E o Espírito Santo me revelou, falou assim, fala para ele perdoar o pai dele. Porque isso, não perdoar e não amar é coisa de gente que não é crente. Se ele está recorrendo a mim para eu resolver o problema de dívida dele, e isso você pode orar, pedir para o Senhor te ajudar a pagar as dívidas. Ufa, né? Ainda bem, né? Então, se você está recorrendo a Deus, então você tem que estar no padrão de Deus. Fala para o assim, para de recorrer a Deus, quando você não está decidido a andar no padrão de Deus. Então, entra no padrão de Deus e pede coisa para Deus. Porque como que você pede coisa para Deus e continua lá, indo na mão grande, na pancada? Pede para, Senhor, resolve a minha dívida e continua roubando na tua empresa. E eu falei para ele, ele falou assim, pastor, mas eu não consigo. Eu tenho um ressentimento muito grande do meu pai, eu não consigo perdoar ele. Eu falei assim, meu irmão, você tem que perdoar. Então, pastor, fala o que eu tenho que fazer para o amor vir em mim. Eu falei, não, querido, o amor já está em você. Ele já está aí. O que você precisa saber é que você tem um amor. E você precisa achar ele, você precisa começar agora a pegar uma talhadeira e começar a quebrar essa pedra que está em volta. E ele dizia, não consigo. Eu falei, você consegue sim, acha esse amor aí. Vamos dar uma ajuda, deu uma ajuda psicológica para ele. Falei assim, faz assim, lembra de momento bom. E engraçado que quanto mais você tem uma paixão por uma pessoa, um amor por uma pessoa, mais quando você fica magoado, fica mais duro. E ele falou assim, eu lembro que uma vez ele me colocou para passear. E aí ele me levou no trabalho dele. E aí ele começou a falar. E aí ele começou a chorar, esse irmão começou a chorar. Eu falei assim, agora diz, agora fala, fala assim, eu perdoo o meu pai. Aí ele falou assim, eu perdoo o meu pai. Eu perdoo. Aí eu falei assim, então, pastor, eu falei isso, mas eu estou não sentindo nada. Eu falei, não interessa o que você está sentindo. Continua falando, eu perdoo o meu pai, eu perdoo o meu pai. Continua falando, fala de novo, eu perdoo o meu pai. Eu perdoo o meu pai. Aí, nessa hora, irmãos, eu estava diante de uma pessoa endemoniada. Aquele demônio se instalou na vida dele, se aproveitando da falta de revelação do amor. E ele falou, eu perdoo meu pai. Eu falei assim, então, continua falando, capirota. Aí ele falou, eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo aquele desgraçado. Eu perdoo. Perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo, pastor. Eu perdoo ele, eu perdoo. Deu 6 meses, irmãos. Toda essa dívida tinha sido paga. Quem sabe Deus te trouxe hoje para perdoar o teu pai. Quem sabe Deus te trouxe hoje aqui. As dívidas estão começando a acontecer na vida, porque tem coisa que precisa ser resolvida na tua vida. Quem sabe você está tendo problema no casamento. Quem sabe você não está conseguindo formar um ministério poderoso, porque você tem ressentimento contra o teu pai, contra alguém, contra Deus. E Deus está querendo hoje te libertar, te revelando que você tem um amor. O amor está em você. Você só precisa colocar ele para fora. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu falei para ele isso, li esse texto, ele diz assim, então eu não conheço Deus. Você conhece sim, eu conheço tua vida, eu sei que você conhece Deus. Aliás, esse irmão, que luta, são anos e anos que eu conheço essa pessoa.
ele tem uma dificuldade de permanecer nos caminhos do Senhor, porque ele tem um problema grave de paternidade. O pai já morreu, querido, mas não consegue ser bom pai, não consegue, porque vira e mexe, ele esquece que ele tem o amor de Deus. Quero dar uma dica em relação a isso, a esse tópico. Irmãos, toda vez que o diabo conversa com a gente, eu sei que muita gente já sabe disso, mas eu quero avisar os mais distraídos, ou os novos que chegaram agora e não sabem disso. Toda vez que o diabo ele fala que você não ama, ele não chega em você e fala assim, você não ama. Você não ama teu marido. Você não ama teu pai. Você não ama as pessoas para salvar ela. Ele não fala isso, porque imagina, mas você está lá andando, de repente você ouve uma voz assim, você não ama. Você vai falar, oxe, que voz é essa? De Deus que não é, porque Deus não vai falar que você não ama. Ele fala sempre na primeira pessoa. Ele diz assim, ele chega no teu ouvido e fala assim, eu não amo minha esposa. Eu não amo meu marido, eu não amo as pessoas, eu não amo Deus. Ele fala na primeira pessoa, para você pensar que é o teu pensamento. Fala para o teu irmão assim, esse não é o teu pensamento, esse é o pensamento dele. Fala para o teu irmão, para de ouvir o pensamento do diabo. Ouça o pensamento da palavra de Deus. Para de ouvir o pensamento do diabo e ouve a palavra de Deus. Diz assim, eu não confio no meu pensamento. Eu confio na palavra de Deus. Segunda coisa em relação a esse tópico. O perdão não é uma emoção. A emoção é uma posição de escolha e obediência à palavra de Deus. Fala para o teu irmão assim, eu te perdoo. Não é porque eu quero, não. É porque eu sou obediente a Deus. Você não me deve mais nada. E por não conhecer isso, tem gente injuriada. Gente que vai lá, quer quebrar o pau. Quer dar pancada na cabeça. Quer pegar um pedaço de pau e dar no caloteiro. Fala para o teu irmão assim, tem muita gente caloteira nesse mundo. Fala assim, se toda vez que você tiver um contato com um caloteiro, você ficar com ódio, você vai morar no mesmo lugar que o caloteiro. Porque, irmão, se esse caloteiro não resolver o problema dele, ele vai para o inferno também. Aliás, eu estava conversando com o pastor Diogo agora há pouco, assim, pastor Diogo, a gente tem que começar a falar mais de inferno, de pecado, porque as igrejas pararam de falar de inferno, e é um negócio real, irmão. Você acha que no céu vai morar caloteiro? Fala para o teu irmão, se você é caloteiro, paga tudo aí, mano. Deixa de ser caloteiro. Fala assim, se você não perdoa o caloteiro, perdoa, porque senão você vai se lascar. Porque no céu não entra gente caloteira, nem gente com ódio. Porque imagina se entrar um monte de gente com ódio no céu. O céu vai deixar de ser céu, vai ser um inferno. Porque no inferno que vai ter gente magoada, gente ferida, que não resolveu, gente caloteira, gente que não perdoa. Lugar de gente que não perdoa é o inferno. Deixa eu contar só uma coisa que aconteceu com esse irmão aqui. Esse irmão, ele perdoou o pai, ele conseguiu pagar toda a dívida, e você sabe o que aconteceu? Eu fui abençoado. Esse irmão me deu uma Santana Quantum. Eu peguei esse Santana Quantum, juntei com o meu pau velho que eu tinha, e comprei uma EcoSport. Irmão, quando
uma pessoa perdoa, ela é abençoada, ela abençoa os outros, tudo fica legal. Se eu soubesse que ele ia me dar uma Santana Quanto, eu teria feito ele perdoar antes. Brincadeira. Sério mesmo, irmão. Que coisa maravilhosa. A pessoa que perdoa, ela fica leve. A pessoa que perdoa, ela faz as coisas, ela continua sendo justa, ela continua sendo tranquila, mas agora não tem mais aquele peso. Ela faz reivindicações justas e tranquilo, não tem ódio, não tem aquela palavra de rancor. Satanás fica longe de gente que perdoa. Quem está entendendo está sendo falado. Irmão, talvez esse problema financeiro que vocês têm aí, talvez esse problema de enfermidade que nunca cura, e sempre volta, essa enfermidade, quem sabe, querido? Quem sabe se não é um problema sério de falta de perdão? Tem gente que luta tanto para reconquistar aquilo que perdeu na base da pancada, do ódio, da mentira, da enganação. E depois, quando consegue, morre de doença, porque são pessoas enfermas. Fala para o teu irmão assim, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Terceira dica aí para você restaurar esse amor na tua vida. Vocês estão vendo que estão tendo dicas aí, né? Esteja pronto para se arrepender rapidamente, pedir perdão, e não pare de declarar que você é amor. Perdoa rapidamente. Lembrando, fala para o teu irmão assim, perdoar não é livrar as pessoas da culpa dela. Fala assim, perdoar é se livrar do peso do ódio que você tem. Então, quando você perdoa uma pessoa, você se livra. O teu coração fica leve em relação a ela. E ela agora vai ter que resolver com Deus a dívida dela. Com você ela não tem mais dívida nenhuma, mas com Deus ela tem uma dívida. Então ela precisa se arrepender e precisa ressarcir, mas isso é um problema dela. Você entende, querido? Que nós não podemos controlar o que se passa no coração dos outros, mas o que se passa no teu coração, você pode através da obediência. Nós somos obedecedores, irmãos. Nós não fazemos coisas por sentimentos. Tudo que fazemos é por obediência. E você faz por obediência e Deus te abençoa. Eu vou contar aqui um fato que aconteceu esses dias. Eu quero abrir para a igreja. Se você não ouviu do teu líder, agora você vai ouvir de mim. O que aconteceu, queridos, é que semana retrasada, muitos irmãos da nossa igreja estavam preocupados com a nossa nação. Porque, por vários motivos, e tem alguns motivos, de ficar inseguro em relação aos rumos que a nossa nação tomou depois das eleições, e começaram a desenvolver uma angústia no coração, um ressentimento contra, por vários motivos, que eu não vou nem aqui abordar. E numa segunda-feira eu reuni minha equipe e falei para eles desabafarem o que eles estavam sentindo. E todo mundo começou a falar que não estava bem. Pastor, eu não estou legal. Pastor, eu estou com um sentimento ruim. Não é uma coisa legal no meu coração. Está me fazendo mal. Eu estou muito triste. E aí oramos, falei que nosso Senhor Jesus é o Rei, nosso Rei, nosso governante é Jesus, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu, irmãos. Nós passamos aqui quanto tempo nesse lugar aqui? 80 anos, 90 anos? Tem uns caras, esse cachaceiro aqui, não chega nem no... Então, meu irmão, é pouco tempo que a gente chega aqui, mas nós vamos passar a eternidade inteira
no nosso reino, na nossa nação, na nossa pátria. E aí falei isso, então fomos para casa, mas continuamos angustiados. Terça-feira, angustiados. Segunda de madrugada, terça de madrugada. Quando chegou na quarta-feira à noite, nós tivemos uma reunião com os pastores de Bogotá. A minha equipe teve uma reunião online e com vários pastores do Brasil todo. Toda vez que tem reunião do G12 Brasil, eu coloco a minha equipe para participar, porque eu considero eles como pastores também, porque eles cuidam de vocês. Eu cuido deles, eles cuidam de vocês, então são pastores. E nessa reunião, um pastor lá de Bogotá, pastor Alain, eu estou dando nome aos bois, irmão, porque honra quem honra. Esse homem começou a falar o seguinte: vocês têm que perdoar. Perdoa fulano, perdoa tal juiz, perdoa tal presidente, perdoa tal candidato, perdoa, e começa a perdoar. Logicamente que ele falou um negócio lá que não era verdade, porque ele falou, ele reproduziu aquilo que a imprensa anda falando. Ele falou assim: não, por favor, brasileiro, não quebrem tudo, não destruam o país. Aí eu olhei para a pastora e falei assim: oxe, quem está destruindo o quê? Tentaram invadir lá uma loja lá, mas não fomos nós, não fomos, né? E aí já uniu que ele estava falando um negócio que eu não estava gostando. Como assim perdoar? E aí já juntou com esse negócio de uma informação meio truncada. Eu olhei para a casa da pastora Carmen, ela olhou para mim, ficamos assim. Ninguém percebeu que as duas mãozinhas estavam tortas assim da gente. Aí a gente foi dormir. Chegou de manhã, acordamos, fomos orar juntos. Falei para a pastora, falei assim: amor, mas antes de orar, eu preciso contar uma coisa. Sabe ontem, na hora que o pastor estava falando, eu fiquei meio assim. E eu sei que ele é homem de Deus, irmãos. Esse pastor, deixa eu só te contar uma coisa. Esse pastor Alain é um pastor que toda vez que vai um profeta grande lá em Bogotá, ele é o camarada designado para acompanhar esses profetas. É um cara que põe a pessoa no carro dele e leva para o hotel, leva para a igreja, leva para todo lado. Para restaurante, tudo. Esse pastor é um pastor de oração. Ele já ministrou aqui. Quando ele veio na época da Copa, 4 anos atrás. A Copa era no Brasil, então ele veio aqui. Ele ministrou para nós. Pastor humilde, homem de oração, cheio de fé. E falou coisa que era bíblica. Agora, como pode? Eu, um homem de Deus, a pastora Carmen, uma mulher de Deus, um homem falar uma coisa bíblica que tem que perdoar, e a gente começar a falar: mas isso aqui é lá, isso é resistência, isso é rebelião. E nessa hora ela falou: também. E a gente sabe que ele é homem de Deus, e ele falou coisa da Bíblia. E a gente começou a falar: então a gente tem que se arrepender. E começamos a chorar, irmão, chorar. E gritar, e falar: Senhor, eu perdoo. E aí aquilo foi saindo do coração. Acabamos aquele momento. Eu me lembro que eu vi a pastora descendo lá para baixo. Ela foi fazendo não sei o que lá, e eu via lá de baixo os gritos dela: Senhor! E chorando. Aí enquanto que estava a atmosfera, eu peguei meu celular e já fiz uma convocação para a minha equipe. Equipe, hoje, isso era uma quinta-feira, hoje à noite, eu quero que vocês estejam comigo. A minha equipe é uma equipe fiel. Quinta-feira, estava todo mundo na minha sala. E foi isso que eu falei, irmão. Eu li um texto lá, de João. E aí falei: irmãos, é isso daí. Todo mundo começou a chorar. E começou a chorar da mesma forma que nós choramos. E aquilo foi saindo do peso. E depois disso, irmãos, eu sinto uma paz. Logicamente que a gente fica apreensivo. Não tem como. A gente vai continuar a vida toda orando pela nossa nação. Mas, irmãos, pelo menos agora, a gente entrou no campo certo. E a gente agora está usando as armas corretas, que é a intercessão. Pastor, o que eu faço?
você vai fazer? Você vai falar assim: você vai falar para a pessoa, me perdoa. Uma vez aconteceu comigo, com a pastora Carmen. Nós tivemos uma briga muito feia com um casal. E um momento eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, por que eu sinto tanta angústia quando eu lembro desse casal? Ele falou assim: porque você precisa ir lá pedir perdão. Eu falei assim: mas eu não quero ir pedir perdão. Ele falou assim: então mas você tem que pedir perdão. Me obedeça. Aí eu falei para a pastora, ela falou: nós precisamos pedir perdão. Ah, mas você está certo, então não interessa se você está certo, está errado, tem que pedir perdão, está brigado. Aí, irmão, sabe o que nós fizemos? Eu e a pastora, nos ungimos com óleo de peroba. Tem gente que pensou que ia falar óleo da unção em mirra e aloés. Não, foi óleo de peroba. Fala para o teu irmão assim, fala para o teu irmão assim, fala para o teu irmão, pega o óleo de peroba. Passa na tua cara. E vai com a cara de pau. E fala assim, eu errei. Fala assim, me perdoa. Porque eu errei. Aí outra coisa, e na hora que você vai, passa a hora de peroba, se unge todo, e vai pedir perdão, e na hora que você estiver pedindo perdão, não espere que a pessoa, porque você está arriscado, ela fala assim, é isso mesmo, você merece mesmo, está na pindaíba, porque você fez isso com a gente, você está se arriscando, a pessoa fica ainda cutucando ainda, mas não importa, você fala assim, eu cheguei aqui agora, eu vou agora falar, então me perdoa por favor. Nós fizemos isso, colocamos óleo de peroba, fomos lá na casa dessas pessoas, e sabe o que essas pessoas falaram? Ai, a gente não esperava, a gente não via a hora da gente poder se abraçar de novo, porque a gente ama demais vocês, e não tem nada a ver, nós erramos também, e olha, eu te amo, nós te amamos. Irmão, tudo que eu estou contando aqui é verdade, viu, irmão? Não é historinha não, tá? Porque as pessoas estão aqui nesse lugar, essas pessoas que eu estou falando. E elas sabem que eu estou falando delas. Diga assim, eu tenho uma graça, rapidamente, de pedir perdão. E se for preciso ficar me humilhando, e me humilhando, eu vou me humilhar. Sabe qual é o nosso problema? Falta de humildade. A falta de humildade, ela é o grande empecilho da manifestação do amor. Você sabe qual é o nosso problema? É falta de humildade. Sabe qual é o teu problema? É falta de humildade. Vai e peça perdão para os seus filhos, pede perdão para o seu pai, peça perdão para a tua irmã, para o teu irmão, peça perdão para o teu funcionário, peça perdão para o teu patrão, peça perdão para Deus. Passa óleo de peroba. Chega com toda a cara de pau, fala assim, é o seguinte. Amor é isso. Quarto lugar. Escolha amar e perdoar imediatamente a todos pelo poder do Espírito Santo. Quem te dá poder para perdoar? O Espírito Santo. Quem te revela o amor que está em você? O Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Irmãos, tem pessoas que te machucaram horrivelmente. Tem pessoas que me machucaram horrivelmente. Mas tem aqueles que só foi um pequeno engano, que foi uma bobagem. Não interessa se te machucaram horrivelmente, ou se machucaram só com uma bobeirinha, uma dívidazinha. Tanto o que te machucou horrivelmente, como o que te machucou pouquinho, tem que perdoar. Tem pessoas que te desrespeitaram como uma pessoa inteligente. Você sentiu que você foi desrespeitado na tua inteligência. Perdoa
essas pessoas que você sente que você foi humilhado. Seja o que for, irmãos, perdoe. E se teu coração diz que você não perdoou, não acredite no teu coração. Fala para o teu irmão da direita, da esquerda, de trás, da frente. Fala assim, por favor, irmão. Pergunta para o teu irmão assim, você ama Jesus? Você é um cristão? Fala para o teu irmão assim, por favor, irmão. Não acredite no teu coração. No mundo você aprende isso, né? Todo filme fala isso. Como que é? Siga o teu coração. Essa frase, ela vem do centro do olho do inferno. Lá do fundo das profundezas do inferno. Para ter assim, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Fala para o teu irmão assim, eu não acredito no meu coração, eu acredito na palavra de Deus. Amém? Eu quero encerrar essa palavra contando uma história. E depois eu quero ler um relato. Na Holanda, na época da Segunda Guerra Mundial, tinha uma família que era a família Ten Ban. T-N-E Ban. Essa família era uma família de holandeses, era uma família de relojoeiros, uma família próspera. E eram cristãos muito fervorosos. Hitler dominou a Europa inteira. Ele invadiu a Europa. O único país que ele não conseguiu invadir foi a Inglaterra, por causa do mar e por causa da marinha inglesa. E porque na Inglaterra tinha um primeiro-ministro bom. Mas eles invadiram a Europa inteira, entre elas os Países Baixos também, a Holanda. A primeira coisa que eles fizeram quando eles invadiram a Holanda é confiscar todos os rádios. A primeira coisa que um governo totalitário faz é cortar a comunicação. Eles iam casa por casa e eles procuravam judeus, porque eles inventaram uma história de que quem era culpado da desgraça da Europa eram os judeus. É famoso o ódio da classe média. Porque judeu sempre é trabalhador, comerciante, ganha dinheiro, é unido, família unida. E eles começaram a perseguir, Hitler começou a mandar os judeus para campos de concentração, para depois lançá-los na câmara de gás. E aí, meu irmão, não foi diferente na Holanda. Os alemães invadiram a Holanda, os nazistas invadiram a Holanda e começaram a perseguir os judeus. Isso, irmãos, e tem um filme que você pode assistir no YouTube, chama Refúgio Secreto. Essa família de relojoeiros, família Ten Ban, essa família começou a receber pessoas, judeus, que estavam fugindo, que saíram das suas casas e eram escondidas dentro dessa casa. Essa casa foi feita, fizeram paredes falsas. Então, era um grupo, era uma organização que trazia o judeu, escondia o judeu. Eles ficavam naquela casa lá, vivendo, comendo, aquele monte de gente. E na hora que a polícia ou os nazistas chegavam, tocava a campainha, aquele pessoal juntava tudo, juntava comida. Eles já eram treinados. Juntava tudo, juntavam as cartas. Esse era o pai. E se escondiam atrás dessa parede falsa. Os alemães chegavam, não achavam ninguém, viam aquela família lá, comendo, 4 ou 5 pessoas, e ia embora. E assim eles conseguiram salvar centenas de pessoas. Porque a pessoa saía da casa, ela precisava de algum lugar para ficar se escondendo até que fosse direcionada para um porto, tivesse confeccionado papéis para elas poderem sair da nação e se refugiar em outros lugares.
Bom, irmãos, teve um dia que um judeu cantou muito alto na hora da comida, e os vizinhos ouviram, até veio uma vizinha avisar, falou, olha, estão cantando muito alto, música judaica, pelo amor de Deus, nem todo vizinho é bom. E dito e feito, um vizinho dedurou, os nazistas entraram nessa casa, todo mundo se escondeu, mas não encontraram, porque era um negócio tão bem feito que não achava. E o que aconteceu? Só que eles acharam uns cupons de alimentação, que era muito cupom para uma família tão pequena. Fala, vocês estão escondendo os judeus? Não, vocês estão escondendo os judeus. Bom, conclusão, pegaram eles, levaram a família inteira para o campo de concentração. Uma família que não era judaica, que eram holandeses, foram presos por crime político. Foram para um campo de concentração onde as pessoas eram triadas, judiadas, trabalhavam forçado e eram mandadas depois para morrerem. Muitas morriam no campo de concentração, inclusive a irmã dela, da Corrie ten Boom, morreu, a Betsy morreu. Bom, irmão, esse filme que vocês vão assistir, né, Refúgio Secreto, não tem essa cena que eu vou falar agora. Não existe essa cena. Eu fui pesquisar, achei no Google essa carta que essa mulher escreveu. Essa mulher, depois que a irmã morreu, que o pai morreu no campo de concentração, todo mundo morreu, chega um dia que os nazistas chegam e falam assim, ó, a senhora está livre. Depois de muitos anos, ela ficou sabendo que aquilo foi um erro jurídico, foi um engano que eles tiveram lá, engano, né? Foi providência de Deus. Bom, irmãos, a questão que essa mulher se tornou uma tremenda evangelista. Ela passou a pregar o evangelho em todos os países. Mais de 30 países ela pregou o evangelho. E todo lugar que ela ia, ela contava o testemunho dela, de como Deus a tinha livrado. E ela falava esse assunto que eu estou falando para vocês hoje. Ela falava sobre perdão. Ela falava sobre amor. Sobre a nova natureza do cristão. Só que numa dessas igrejas que ela estava pregando, quando terminou o culto, veio um senhor e veio falar com ela. Ele disse para Corrie, irmã, eu não sei, eu não conheço você. Esse irmão falou, mas você disse que você ficou presa em tal campo de concentração. Eu era soldado, eu era guarda nazista nesse campo de concentração. Eu não me lembro da senhora. Lógico, eram milhares. Ela olha para ele e fala assim, você não se lembra de mim, mas eu lembro de você. Esse guarda, irmãos, era terrível. Ele era sanguinário. Ele batia, ele espancava a irmã dele. No filme você vai ver como uma outra mulher fazendo isso, mas não era um homem. Depois que a irmã dele apanhou desse cara, a irmã dele começou a definhar, porque não comia bem, e ela acabou morrendo na frente dela. E essa irmã sempre falava assim, perdoa, filha, perdoa, aprenda a amar. Essa irmã que morreu. Nessa hora, esse ex-nazista estende a mão para ela e disse, senhora, eu conheci Jesus, por favor me perdoa. E aí ela dá esse relato agora que eu vou ler, que eu passo a ler. Amém? Eles vão passando. Ouça, com atenção. É uma leitura um pouco longa. Peça para Deus me dar força, irmão, para ler isso aqui, tá? Foi numa igreja em Munique, onde eu estava pregando em 1947, que de repente vislumbrei um homem calvo, troncudo, vestido um sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom, amassado entre as duas mãos. No instante estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom, no instante seguinte o uniforme azul, o cap estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo, debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez. Em impacto, a sala enorme com as
severas luminárias do teto e a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter de passar nua diante desse homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã, à minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho da sua pele. Betsy e eu havíamos sido presas por termos escondido os judeus na nossa casa, por ocasião da ocupação nazista na Holanda, durante a Segunda Guerra. Esse homem fora um dos guardas no campo de concentração de Ravensbrück, para onde fomos enviadas. Agora ele estava diante de mim, mão estendida. Que bela mensagem, Fraulein. Que bom saber, como disse, que nossos pecados estão no fundo do mar, ele dizia. Pela primeira vez, desde a minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes, e o meu sangue parecia estar congelado. Você mencionou Ravensbrück na sua palestra. Ele dizia: fui guarda lá, mas depois disso, continuou, tornei-me cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também, Fraulein. Com a mão estendida, outra vez, você me perdoa? Fiquei paralisada. Eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia pagar sua morte terrível, prolongada, simplesmente porque perdia perdão? Eu achava que já perdoara a todos. Pregava sobre isso por toda parte que eu ia. Eu, o exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava meu ofensor de carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos, e ele em pé com a mão estendida. Mas para mim parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive que fazer em toda a minha vida. Eu não tinha opção. Eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito: que perdoemos a todos que nos feriram. Se não perdoares os homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu, com o coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade, e a vontade pôde funcionar indiferentemente da temperatura do meu coração. Jesus, ajuda-me, supliquei silenciosamente. Eu posso levantar a minha mão, pelo menos posso fazer, dá-me o sentimento depois. Então, sentindo-me um robô, coloquei a minha mão mecanicamente na mão dele, que me estava estendida. E quando fiz, algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, exclamei com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Aleluia! Ao ler essa história, irmãos, eu comecei a me recordar de todas as minhas histórias, de todos os momentos em que eu tive que perdoar, em que eu tive que tomar uma decisão, me sentindo um robô, me sentindo alguém falso. Mas na hora que você abre a boca, na hora que você abraça, acabou. E eu comecei a me lembrar das histórias bíblicas.
Comecei a me lembrar da história de José, que foi jogado numa cova pelos próprios irmãos e que passou por prisões, muitos anos sendo judiado por causa de uma injustiça. Ele não fez nada de errado, ele só era querido do papai. E quando os irmãos aparecem diante dele, não reconhece, porque ele estava de barba feita, era uma autoridade no mundo egípcio. Os irmãos vêm para pedir comida, porque passava uma grande fome. A Bíblia diz, irmãos, que ele despede os irmãos e faz toda aquela tramóia para ficar com outro irmão, que ele queria ver a família reunida. A Bíblia diz que de longe se ouvia os gritos desse homem. Alguém poderia falar assim: vocês estão ouvindo o grito? Quem que está gritando? É José que está gritando. Mas o que ele está gritando? O que está acontecendo? Alguém poderia dizer assim: então, o que vocês estão ouvindo é o som de um homem perdoando. Irmãos, muitas vezes nós temos que fazer esse som. E se tem uma coisa, uma música que Deus ama, é vendo um servo de Deus perdoando. Eu quero que você fique de pé agora.